efficiunt demons, ut quae non sunt, sic et tamen quasi sint, conspacienda hominibus excipient. Você já teve um sonho onde... Espera. Esquece isso. Não é disso que estamos falando. Sonhos. Sonhos não são reais. Memórias são reais. Eu costumava pensar que sonhos eram apenas memórias que ainda não tínhamos feito. Não penso mais assim. O motivo é que o sonho específico que tive naquela noite, na noite de 28 de novembro, acabou sendo uma memória, embora fosse uma que eu havia esquecido há muito tempo. Ao proclamar que meus sonhos eram coisas destinadas a acontecer comigo algum dia, eu conseguia descartá-los de forma indiferente. Para que esse sonho específico fosse uma memória enterrada há muito tempo, que emergiu do tecido da minha repressão, me abalou intensamente. Quando criança, eu ansiava por contar à minha mãe sobre os sonhos da noite anterior. Esperava, inocentemente, que ela os descartasse como contos bobos e tolos que, no fundo, eu sabia que eram. Isso me permitia seguir com o meu dia. Afinal, se ninguém está por perto para descartar seus sonhos, quem pode dizer que eles eram apenas sonhos? Foi isso que aconteceu comigo na noite seguinte, 29 de novembro. Minha mãe, em que confiei durante toda a minha juventude, puxou meu tapete da forma mais dolorosa possível. Se a melhor coisa que você pode fazer por uma pessoa, especialmente uma criança, é descartar seus medos como histórias estranhas, a pior coisa que você pode fazer é validar seus pesadelos. Naquela noite, quando finalmente criei coragem para perguntar a ela sobre o sonho, minha mãe não apenas confirmou meu pesadelo, ela o transformou em uma memória. Eu tinha 15 anos na época, era quase advento. Durante minha adolescência, eu tinha me desiludido modestamente com o conceito de Natal, mas não havia como matar a ideia do evento. Ele continha muitas memórias felizes, eu abrindo presentes, minha irmã abrindo presentes, o outro corpo da minha irmã ajudando a guardar os papéis de presente no saco de lixo, meu outro corpo. O quê? O que eu estava dizendo? Que outro corpo? Eu me arrepiei. Essa era coisa sobre o Natal. Era frio. O sonho havia sido pouco mais do que uma fantasia momentânea. Uma casa de gengibre no centro da sala, sobre uma mesinha. Minha irmã me avisou para não tocá-la, até que fosse a hora certa. Precisava ser fotografada, ela disse. Precisava ser mostrada aos visitantes antes de ser devorada. Eu não podia esperar, claro. Na minha vida desperta, nunca mostraria tal falta de controle. No entanto, meu corpo no sonho estava completamente fora do meu controle. O ambiente inteiro se enchia de uma doce névoa cor-de-rosa glacê, e eu comecei a beliscar os confeitos que adornavam o telhado da casa. Minha irmã, no sonho, bateu no meu pulso. Não doeu. Eu não me importei. Eu revisava a cena na minha mente. Isso havia acontecido? Acho que sim, mas não exatamente dessa maneira. Algo chamou a minha atenção. No entanto, parado ao lado da minha irmã, sobre o seu ombro, estava o outro corpo dela. Não sei como descrever isso melhor. Havia outro da minha irmã, mesma altura. Eu só podia presumir que o mesmo peso, embora não sabia como isso poderia ser exatamente igual. Virtualmente idêntico em todos os aspectos. Ela não falava, não agia por conta própria, apenas acompanhava.
O que torceu meu estômago repentinamente foi a percepção, ou melhor, a lembrança rastejante de que ela sempre esteve por ali. Sim, isso mesmo. Eu me lembro, minha irmã sempre teve 2 corpos. Ou teve? Não me lembro da última vez que vi o outro. Era um sentimento horrível, congelante, cambaleante. E eu queria me libertar disso. Foi por isso que fui até minha mãe em busca de tranquilidade. Mãe, eu tive um sonho. Eu comecei apontando diretamente. Sim, querido. Ela respondeu. Estava ocupada com suas tarefas. Eu não pude deixar de lembrar de outra cena. Uma vez, ela não precisava fazer isso. Uma vez, tínhamos ajuda. Eu me lembrava de um companheiro, um velho amigo que nunca sorriu para mim, mas nunca franziu a testa, que nunca brincou comigo, mas nunca me abandonou. Ele era o meu outro eu. Ele não era algo separado, ele era apenas eu. Eu não era eu. De alguma forma, éramos nós. Foi um sonho sobre os outros corpos. Eu soltei de repente. Eu não fazia ideia de como formular isso adequadamente. Eu não conseguia mais manter dentro da minha cabeça as realidades conflitantes da minha memória verdadeira e as minhas noções sombrias eram um nó impossível de guardar para mim mesmo. Você tem certeza, querido? Minha mãe respondeu com cautela. Ela não deu nenhuma pista. Senti as lágrimas começarem a se formar. Eu nunca choraria. Eu tinha 15 anos, é claro. Nós não fazíamos isso. Desculpe, quero dizer, eu. Sim, acho que sim. Me escondi para que ela não visse. Meus e os da minha irmã? Então vieram as palavras que quebrariam meu mundo. Oh, Nathan, eu não achava que você ainda se lembrava deles. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Essas memórias eram realidade? Como isso podia ser? Como isso podia ser verdade? Anos e anos da minha vida mais precoce, tempos passados com a minha pequena sombra me seguindo, observando a sombra da minha irmã. Agora que eu pensava nisso, lembrava da sombra de Francie muito mais claramente do que da minha própria. A minha vinha quase como um pensamento secundário. Fazia sentido. Meu outro corpo nunca tinha sido realmente alguém para mim. Por que eu olharia para ele? Ele era eu. Nunca fez nada que o separasse de mim. Francie, os dois dela. Eu os via juntos com frequência e sempre. Era tão natural quanto qualquer coisa ver as duas Frances. Fosse na mesa de café da manhã, ou no jardim, ou... Não. Isso não podia ser verdade. Por que eu não conseguia lembrar? Por que eu reprimi isso? Como eu não conseguia lembrar uma parte tão grande dos meus primeiros anos? Por que ninguém mais sabia disso? Eu tinha certeza de que, se tivesse 2 corpos, pelo menos meus amigos saberiam disso. Mas nem eu sabia. Eu não sabia, mas ainda assim, eu lembrava. O quê? O quê? Você está me dizendo que eles eram reais, mãe? Minha voz quebrou mais do que o normal. O quê? Minha mãe finalmente parou o que estava fazendo. Ela fechou lentamente e de forma assustadora a porta da máquina de lavar. Doeu. Deu vários passos em minha direção e eu me senti como se tivesse 4 anos de novo, do tamanho de um cachorro, impotente, insensível. Olha, Nathan, não adianta pensar nisso, tá bom? Isso não ajudou em nada. Na verdade, tornou tudo muito pior. O que eles... Para onde eles foram? Eu perguntei, vazio. Eu não queria saber. Eu não queria pensar nisso. Não fazia sentido. Não fazia. Olhei nos olhos da minha mãe. Eles estavam vazios. Não estavam franzidos, nem tampouco sorrindo. De repente, senti uma força apertar o meu estômago e exalei de forma irregular. Vai embora, mãe!
Eu gritei infantilmente. Eu a empurrei para fora do caminho, agarrei a maçaneta da porta como se fosse meu colete salva-vidas em meio a um oceano escuro, profundo e turbulento. Estava tão frio. Puxei a porta com força e a abri. Corri para o jardim, meus olhos disparando em busca frenética de algum fim para minha memória. O eventual fim de uma corda que há muito eu havia jogado fora. Mas eu não conseguia lembrar quando ou por quê. Para onde eles tinham ido? Quando eles estiveram lá? Porque ninguém sabia. Porque ninguém me contou. Onde? Eu suspirei. Aonde eu estava? De repente, eu não consegui respirar. O que escapou da minha garganta foi um som gutural, áspero e tubular, algo que eu imagino que soaria como um canto de um galo morrendo. Eu senti isso. Senti isso saindo de mim, ou melhor, sua ausência. Não havia outro. Havia apenas os dois de mim, e eu tinha sido arrancado de mim mesmo. Por quê? Eu não sabia. Eu não conseguia sequer me importar. Nenhuma razão possível no mundo seria motivo suficiente para infligir essa dor em mim, para me fazer esquecer minha outra metade, para... Eu avistei uma sombra surgindo do lado da garagem. Um arrepio percorreu minha espinha. Sempre houve um pequeno espaço atrás da garagem. Eu costumava rastejar por lá às vezes, eu e minha irmã, frequentemente para recuperar bolas perdidas, brinquedos e coisas assim. Mas agora, lágrimas começaram a brotar. Senti que ia vomitar. Franci! Eu gritei. Me ajuda! Aonde você está? Olhei de volta para a cozinha. Não havia nada lá, nem mesmo minha mãe. As luzes tinham se apagado. Certamente ela não... Ela jamais me deixaria assim. Não agora. Eu tinha certeza de que havia uma razão para tudo. Eu só precisava encontrá-la. Empurrei os galhos da cerca-viva, cuspi sementes e avancei por entre o cheiro de lixo. Comecei a me lançar para frente ao redor do espaço, impaciente ao extremo. Era como se eu tivesse sendo puxado por alguma força invisível de germinação. Virei a esquina e encarei a escuridão no final do túnel. Uma fina faixa de musgo, terra e escuridão. E alguns sacos grandes e compridos. Senti a bile subir na garganta e vomitei no chão. Senti minha visão escurecendo levemente. De repente, diante da minha intensa reação física à visão, um dos sacos, mais próximo de mim, começou a se mexer. O que quer que estivesse lá dentro estava a se libertar de sua prisão de tecido. Comecei a entrar em pânico e a chorar novamente. Tentei me virar e correr, mas tudo no espaço era tão claustrofóbico e apertado. Para piorar, a luz na garagem acendeu e alguém me olhava. Era meu pai. Ele não estava nem sorrindo nem franzindo a testa, mas seus olhos pareciam ter acabado de andar em 1000 montanhas russas. Eu gritei, de repente. O saco foi aberto e caiu. Senti uma mão fria e em decomposição agarrar a minha camiseta. Ah! Eu consegui dizer, mas ele, ou melhor, eu, me puxou para si até estarmos quase nos abraçando. Eu vi o rosto do meu outro corpo, e mal era um rosto. Minha outra pele estava rasgada, apodrecendo e embolorada, com um recheio de insetos para completar. Eu podia ver a caixa torácica do meu outro corpo, marcada por pedaços pendurados da minha carne anterior. Acho que quase desmaiei ao ver o destino do meu outro corpo. Mas, se eu me concentrar naquela noite impura e irreal, acho que me lembro de me carregar sobre os ombros, para fora do espaço, ao redor da garagem e de volta para a grama úmida do jardim, como se fôssemos crianças novamente. A próxima coisa que soube foi que meu pai tinha entrado para encontrar a minha mãe. Alguém estava parado sobre mim. Franci, ambas. Tudo estava como sempre fora. Exceto uma das Francis estava apodrecendo, feita de carne podre e chorando, tecido e... Franci! Eu lamentei. Eu envolvi meus braços ao redor do meu peito em uma tentativa desesperada de me sacudir até acordar. De volta à minha cama, fora do frio. Fora desse mundo horrível que tentara se esconder de mim,
Pior de tudo, depois de todos esses anos, ele se impôs novamente a mim. Eu não estava pronto naquela época. Nathan! Sorriu Francie, e eu não tinha certeza de qual delas falou. Aqui estava, apodrecendo, ou a verdadeira? Minha Francie. Só então olhei para o lado e vi meu outro corpo, apodrecendo até o último fio de vida, deitado na grama ao meu lado, em solidariedade. Eu chorei. Eu não podia acreditar que existia dessa maneira. Eu não podia acreditar que eles, nossos pais, tinham feito isso comigo. Francie, por quê? Eu gemi suavemente. Decidiram que você estava pronto para viver sozinho, Francie explicou. Sozinho? Franziu o rosto em confusão e descontentamento. O que você quer dizer com sozinho? Nós éramos um. Você não pode simplesmente... Você precisa seguir em frente, Nathan, disse Francie simplesmente. Eu estou bem sem o meu há anos. Olha o que eles deixaram acontecer, Francie, eu lamentei. Olha como isso os machuca. Como mãe e pai puderam fazer isso? Francie se ajoelhou e virou minha bochecha para olhar para ela. Eu estava vagamente ciente do meu outro corpo olhando para Francie também. Suponho que a conexão ainda existisse entre nós, ainda viva o suficiente para não estar morta, ainda leal demais para desaparecer completamente. O que você quer, Nathan? O que você nos faria fazer depois de tanto tempo? Você sabe que ninguém pode saber disso. Minha irmã me disse com desdém. O outro corpo da minha irmã olhou para mim de forma alienígena. Por que isso? Era porque eu comia muitas balas? Eles deveriam ser apenas um armazenamento externo para nós, Nathan. Francie continuou. Já minha audição começava a se desligar. A voz dela era um borrão sonoro para mim. Dentes extras, externos de cabelo, transplantes de órgãos. Deus nos livre de precisar deles. Mas você precisou dele demais, Nathan. Eles tiveram que tirá-lo, não era saudável. Eu não conseguia parar de soluçar. No momento seguinte, meus olhos arregalaram. Senti a carne do meu pescoço sendo arrancada pela minha outra boca. Em algum momento, entre esses momentos, parei de sentir meu pescoço se desfazendo em pedaços na mastigação molar e comecei a provar o sangue horrível. Faz 15 anos desde aquela noite. Não vejo Francie há pelo menos 7. Qualquer vínculo que existia entre nós agora está marcado demais por memórias sombrias. O único lugar onde a vejo, ou, de fato, meus pais, é em sonhos. Então, talvez eu os veja novamente. Se apenas eu pudesse, mais uma vez, entender minhas visões noturnas como pensamentos do que pode ser. Eu sei que isso nunca incomodou Francie muito. Duvido que ela pense em mim. Ela fez uma nova família, tem filhos, um marido, um cachorro. Nenhum deles, eu aposto, sabe o que aconteceu em 29 de setembro, 15 anos atrás. Bem, nem eu afinal. Sou apenas uma reanimação, uma pessoa falsa mantida atrás de uma garagem por meses enquanto eu apodrecia até perder minha última semelhança orgânica. Eu só conto isso agora na esperança de que, quando você crescer, quando eu libertá-lo daquele tanque, você se lembre de como era ser nós. Irmãos e irmãs, venho mais uma vez por meio deste para agradecer a todos vocês que me seguem
nessa jornada de contar e narrar histórias. E venho vos convidar mais uma vez, não somente para me mandar aquele pix e também me apoiar na plataforma Apoia-se, mas também para me seguir em todas as plataformas que estão na descrição deste episódio. Me segue lá na Twitch, poxa, onde eu falo sem filtro e sem cortes também. Vamos fazer uma comunidade no Reddit ou no Discord, sei lá. Verifiquem a descrição e se percam aí nos comentários. E, bom, mais uma vez, agradeço de coração a todos os seguidores e fãs. E é claro, agradeço aos deuses e a todos que compartilham de nossa devoção ao conhecimento profano. Que nossos caminhos sigam juntos, enquanto continuarmos a nossa jornada. Até o próximo episódio, pessoal.